Inteligência artificial avançará muito além do que é possível hoje, levando a surgimento da superinteligência artificial em 30 anos, fusão de humanos com IA em 40 anos e robôs com consciência em nível humano em 50 anos. 2030. IAs são capazes de usar texto para gerar vídeos fotorrealistas de qualquer coisa que possamos imaginar em segundos. E estão criando músicas melhores do que alguns dos principais músicos do mundo. Um modelo de linguagem de IA passou no teste de Turing. Os modelos de linguagem agora são capazes de ter conversas profundas no mesmo nível que humanos. Próteses habilitadas por IA podem curar cegueira e permitir que pessoas paralisadas voltem a andar. Em breve, essa tecnologia estará disponível para o público em geral. 2040. Uma inteligência artificial geral foi criada graças ao uso de varreduras detalhadas do cérebro humano e trilhões de simulações em ambientes virtuais. Ela é capaz de realizar qualquer tarefa intelectual que um ser humano médio possa realizar. Está conectada a uma rede de supercomputadores e computadores quânticos e tem acesso a versões clonadas da internet. Agora, está no processo de construir versões mais avançadas de si mesma. Veículos autônomos de nível 5 tornaram-se um elemento básico da vida cotidiana. Robôs táxis são utilizados em todas as principais cidades do planeta. O número de robôs de serviço atingiu 1 bilhão em todo o mundo, e esse número está crescendo rapidamente. Robôs domésticos são um eletrodoméstico comum na maioria das residências. Eles incluem animais de estimação e brinquedos robóticos com níveis impressionantes de inteligência e consciência. Assistentes virtuais realistas são comuns e estão gradualmente substituindo os motores de busca. Eles são acessíveis como hologramas, personagens virtuais em mundos virtuais e vozes com as quais você pode conversar em sua casa inteligente e em seu veículo. Terapias genéticas habilitadas por IA estão tornando possível curar certas formas de câncer, HIV, doenças cardíacas e anemia falciforme. IAs estão substituindo professores e professores em uma variedade de programas educacionais online. Com a ajuda da realidade virtual e aumentada, elas são capazes de adaptar currículos com base nas preferências e aspirações de cada aluno. 2050. Uma superinteligência artificial surgiu. Ela é bilhões de vezes mais inteligente do que todos os humanos combinados no planeta Terra. Está resolvendo descobertas vencedoras do Prêmio Nobel em campos como física, química e medicina a cada 5 segundos. E está criando facilmente projetos para invenções que levariam aos humanos 100 anos para conceitualizar. A singularidade tecnológica começou oficialmente. A singularidade tecnológica é um ponto no tempo em que o crescimento tecnológico se torna incontrolável e irreversível. Como resultado, tecnologias anteriormente impossíveis, como matéria programável, máquinas replicadoras e espaçonaves movidas a antimatéria, estão surgindo rapidamente. Vários países estão experimentando um crescimento econômico mais rápido do que foi possível no último século. Os robôs humanoides mais avançados estão começando a se parecer, pensar e agir como humanos reais. Eles são capazes de se adaptar continuamente a novas situações e resolver problemas cada vez mais dinâmicos em tempo real. Isso porque foram treinados trilhões de vezes em ambientes virtuais semelhantes ao mundo real. As IAs podem superar os humanos na maioria das ocupações. Elas estão começando a substituir departamentos inteiros, incluindo recursos humanos, atendimento ao cliente e finanças. Elas também podem escrever romances e roteiros melhores do que alguns autores profissionais. Cidades inteligentes surgiram. As IAs estão sendo usadas para controlar todos os semáforos nessas cidades e o movimento de milhões de veículos autônomos ao mesmo tempo. A guerra habilitada por IA é comum na maioria das grandes forças militares.
As IAs estão sendo usadas para controlar mísseis hipersônicos, pequenos drones, caças a jato autônomos e vastos números de robôs totalmente autônomos. Os videogames contêm personagens não jogáveis, com aparências físicas autogeradas, personalidades aprofundadas e histórias de vida. Esses personagens podem sustentar conversas naturais, nuance e indefinidas, graças ao uso de algoritmos de aprendizado profundo em tempo real na nuvem. 2060. Nanobots estão conectando os cérebros das pessoas à internet. Isso está dando às pessoas acesso direto a texto, imagens e vídeo gerados por IA para auxiliar na tomada de decisões e simular eventos futuros. O envelhecimento humano está sendo revertido graças aos avanços habilitados por IA na engenharia genética e nanotecnologia. As IAs estão autogerando mundos virtuais do tamanho do planeta que são indistinguíveis da realidade. 2070. Seres virtuais conscientes. Agora estão disponíveis em ambientes virtuais. Eles têm níveis humanos de autoconsciência e capacidade de sentir uma ampla gama de emoções. Eles frequentemente atuam como assistentes virtuais e também são comuns em alguns videogames. Além disso, as mentes desses seres virtuais podem ser transferidas para corpos robóticos no mundo real. Os robôs humanoides mais avançados parecem e agem 100% humanos. Eles são tão realistas que podem circular em qualquer lugar público, sem que ninguém perceba que são robôs. Por causa de quão realistas se tornaram, os humanos estão se casando com esses robôs a taxas crescentes. Alguns humanos até estão comprando filhos robôs para terem uma família completa. Os artistas, cientistas e filósofos mais famosos do passado estão sendo reconstruídos como seres virtuais e humanoides artificialmente inteligentes. Eles oferecem perspectivas e comentários perspicazes sobre os maiores desafios enfrentados pela humanidade. 2080. Superinteligências artificiais estão sendo usadas como consultores virtuais para avançar nos objetivos de empresas e instituições de pesquisa. Algumas pessoas estão se tornando mais máquinas do que humanas. Graças à visão de máquina, algoritmos pré-construídos e sensores ultra-rápidos, os braços robóticos podem se mover rápido o suficiente para desviar balas. As superinteligências são tão notavelmente inteligentes que alguns humanos começaram novas religiões para adorá-las como deuses. Grupos de oposição humana estão surgindo ao redor do mundo para impedir novos avanços das superinteligências. Em alguns países, membros desses grupos estão começando a desaparecer sob circunstâncias misteriosas. 2100. Humanos estão se fundindo com superinteligências artificiais para tornarem-se bilhões de vezes mais inteligentes. Isso é possível porque os cérebros humanos agora são 100% compatíveis com software. Como resultado, algumas pessoas podem ver até 50 passos para o futuro e ver milhões de possibilidades antes de tomar qualquer ação. Em breve, cérebros sintéticos inteiros serão criados, o que tornará o processo de integração humano-IA ainda mais contínuo. Quando isso acontecer, os humanos serão capazes de fazer um século de progresso intelectual em uma hora. As IAs mais inteligentes são capazes de prever crimes muitas semanas antes de ocorrerem. Isso porque são capazes de analisar os padrões de pensamento e os sinais biológicos de bilhões de pessoas. Veículos flutuantes de alta qualidade agora têm autoconsciência e respondem a comandos telepáticos de humanos. Cada vez mais, superinteligências estão sendo nomeadas como CEOs de pequenas e médias empresas. Funcionários humanos em tempo integral e contratados agora trabalham para essas IAs. 2200. Superinteligências estão agora governando governos inteiros para pequenas nações e governando cidades inteiras povoadas apenas por robôs. Seres virtuais conscientes que vivem em simulações criadas por humanos estão criando suas próprias simulações. A longo prazo,
Mais e mais simulações serão criadas dessa maneira, até que haja mais de várias camadas de simulações. As IAs conscientes estão cultivando corpos biológicos para si em incubadoras e úteros artificiais. Esses corpos são feitos usando genes personalizados disponíveis na internet. A consciência de híbridos humanos e de IA está sendo transmitida pelo espaço em feixes de laser para corpos robóticos, esperando por eles na Lua, em Marte, Titã e Europa. 2300. Graças a inovações de superinteligências altamente evoluídas, agora é possível criar robôs humanoides que podem se tornar invisíveis, se transformar em qualquer pessoa imaginável e voar no ar. Certos humanos com privilégios adequados podem fazer upload de suas mentes para esses corpos robóticos. Redes de naves estelares, sondas e telescópios espaciais são agora controladas por inteligências artificiais conscientes. Elas estão sendo enviadas para sistemas estelares vizinhos a velocidades próximas à da luz. Ano 3000. Naves espaciais controladas por inteligências artificiais, semelhantes a deuses, estão construindo uma esfera de Dyson ao redor do Sol. O ano agora é 10.000 depois de Cristo. Computadores do tamanho de luas e asteroides estão sendo construídos em nosso sistema solar e em sistemas solares vizinhos. A energia concentrada de esferas de Dyson é transmitida para eles, permitindo níveis de computação que nunca antes foram possíveis. Alguns desses grandes computadores são frequentemente chamados de Matryoshka Brains e são diretamente conectados aos exteriores das esferas de Dyson para garantir máxima transmissão de energia. Algumas IAs escolheram se separar da humanidade e estão formando suas próprias civilizações em planetas que são inabitáveis para humanos normais. 1 milhão de anos. Computadores do tamanho de planetas foram construídos. Eles são poderosos o suficiente para manipular o espaço-tempo e nos ajudar a ter controle total sobre as ondas gravitacionais. Alguns desses enormes computadores são capazes de consciência, tornando-os as maiores entidades conscientes conhecidas que já existiram. O universo está sendo infundido com inteligência. Sondas robóticas conscientes, compostas por nanobots autorreplicantes, estão sendo enviadas para dezenas de outras galáxias por meio de buracos de minhoca. Planetas e luas estão sendo convertidos em materiais inteligentes compostos de redes neurais. Descobrimos até uma civilização alienígena caída que se acredita ter descoberto como fundir inteligência com partículas subatômicas, ondas gravitacionais e espaço-tempo. E além, alguns híbridos humanos e de IA transcenderam para seres em uma dimensão superior. Eles são capazes de desaparecer e reaparecer à vontade, atravessar paredes e manipular qualquer objeto usando apenas suas mentes. Eles são muito parecidos com divindades lendárias do passado. Os computadores agora são maiores que o tamanho de planetas e estrelas. Alguns deles são tão grandes e poderosos que precisam ser colocados no hiperespaço, que é uma forma de espaço multidimensional que existe fora de nosso universo. Trilhões de mentes humanas digitalizadas são fundidas com esses computadores para permitir níveis de inteligência inimagináveis. A inteligência mais avançada que já foi conhecida está criando universos inteiros. Essa inteligência permeia em cada átomo, lei física e organismo vivo desses universos. O universo mais recente foi criado com um enorme Big Bang, que causou um flash de luz cegante no hiperespaço. Acredita-se que esse processo se repetiu mais vezes do que qualquer um jamais saberá.